Gravando. Gravando, 1, 2, 3, gravando. Não brincar, né? Mas descontrair um pouquinho. Gente, boa tarde. Verônica falando. Bom ter vocês aqui na nossa... Sueli, ou é quinta? Sexta reunião, né? Deixa eu ver aqui, que eu também estou perdendo a conta. É porque eu reportei na reunião da Câmara Técnica que a gente já teve 5 reuniões, essa é a sexta. Esse acompanhamento é a quinta, mas é a sexta no todo. Teve uma primeira geralzona, né? E aí agora de acompanhamento. Claro que a gente vai mantendo esse ritmo, porque pelo tempo curto que a gente tem de implementação do projeto, e eu acho que é uma atividade que substitui, né? Porque se fosse em outros tempos, talvez tivesse feito um curso presencial, uma reunião com todo mundo. São outros e não dá para ficar muito tempo conectado numa mesma sessão, muitas horas, né? Então a gente tem que dividir em pílulas, vamos dizer assim, para um melhor aproveitamento, tá bem? Então a gente vai seguir essa rotina até a hora que a gente até achar que é necessário. Antes de partir para a parte de acompanhamento, segmento das atividades, avaliação dos registros já feitos, vocês vão colocar certamente algumas outras coisas. Eu queria só relatar que houve, e eu agradeço a quem indicou essa pauta, eu não lembro de quem fez, mas enfim, da apresentação desse tema na Câmara Técnica. Não exatamente esse tema na Câmara Técnica, mas colocar para o grupo assim, o que a gente sugere para, enfim, de ações para fortalecer e facilitar o nosso trabalho. Tá bom? Essa foi a ideia. E, de fato, o Haroldo me chamou e a gente teve essa reunião, acho que foi ontem, 17. Não, foi ontem? Nossa Senhora. Foi ontem a reunião? Foi ontem, Verônica. Foi ontem. 17 foi ontem. Então, ontem à tarde a gente teve a reunião, foi bem interessante, foi muito... Eu, pelo menos, achei interessante, achei que conseguimos passar o nosso recado, que foi no sentido de dizer, já fizemos isso e podemos melhorar e o trabalho pode ser facilitado com outras ações. E aí, eu gostei bastante das falas, tanto de todos, mas assim, especialmente do CONAS, né, do Haroldo e do Marcos, no sentido de, primeiro, o Haroldo mostrando que tem um problema crônico, eu acho que não é só do CONAS, não é só das secretarias, é de muitas instituições, a questão da comunicação interna, né? E às vezes também com tantas áreas, né? Com tantas demandas mais urgentes do que gestão da informação, cá para nós, a gente sabe que esse não é um tema que preocupa e que está ali batendo na porta dos gestores a todo momento, ele é um tema de base, ele é um tema transversal, ele é um tema que dá solidez para muitos outros tipos de ação da gestão, mas não é um tema super importante, prioritário, no ponto de vista dos problemas que tem na área da saúde, não que não seja um tema relevante. Então, acaba que dificulta mais ainda esse tema da comunicação interna. E uma forma também de ampliar mais o impacto daquilo que a gente faz, né? De ser mais abrangente. E eu diria, acrescentaria uma coisa ainda mais, é de ganhar sustentabilidade nas ações, principalmente nessa área. Então, às vezes tem esse tema agora, porque saiu, veio um edital, tem um projeto, todo mundo vai, acabou isso, a coisa volta para os seus lugares, assim, e o fluxo não pega ritmo, vamos dizer assim. Também acontece e a gente pode... não que a gente vai desistir, se isso acontecer, a gente vai retomar e vai continuar trabalhando nisso, mas é algo que requer muito, enfim, paciência, quase, e perseverança, resiliência, tá bom? Então, mas sim, algumas medidas podem ser feitas. Então, o próprio Haroldo sugeriu
que se a gente escrever algo como no informe geral do CONAS, do que está acontecendo no projeto, e melhor ainda, o Marcos sugeriu de que a gente tenha uma comunicação com as assessorias de comunicações das secretarias para, enfim, reverberar essa informação. E aí ele sugeriu, acho que foi o Marcos, criar um espaço no boletim do CONAS, uma caixinha ali onde a gente vai colocando os impactos, os números, já tantos registros, tantas bases criadas, sabe, algumas coisas assim, estabelecido o fluxo na secretaria, sei lá, saiu uma notinha, tudo que a gente quer acontecer, assim, que dê para a gente colocar como uma mensagem rápida, sem muitas escritas, né? Porque senão a gente se perde, e eu quero passar a informação, acompanhe aqui, né? Passo a passo, números do projeto, sei lá, vamos criar um título e a gente começar a alimentar essa coluna, essa caixinha dentro do portal do CONAS. Achei muito boa essa ideia e a gente vai fazer isso com o Marcos. Claro que a gente é o resultado desse trabalho aqui, né? Então, vocês podem também ir aportando para isso. Acho que isso sai uma vez por semana, se eu não me engano, ou uma vez por mês, quem sabe dizer. O boletim do CONAS é uma vez por semana ou uma vez por mês? O 15 em 15, alguém sabe a periodicidade? Alguém sabe? Bem. Que depende do tema e do teor, não é não? Assim, porque tem um boletim que sai diariamente com números da Covid, por exemplo. E aí tem alguns dados que saem após as reuniões dos secretários e tem outros que saem dependendo da demanda. Então, assim, eu não sei lhe dizer entendi. a periodicidade, entendeu? Tá. Mas é uma coisa bem ativa. Mas eu acho que o Marcos, a gente tem o telefone do Marcos. Ele vai nos informar o jeito como ele quer essa informação, o tamanho que a gente tem no texto, né? Tá bom. Que fosse tivesse uma periodicidade definida. Ok, então é isso. Eu acho que teve, só para destacar uma das falas também, que, bem, todo mundo está super de acordo e a gente deve pegar esse gancho, que o conhecimento deve ser democratizado, a questão da importância de ampliar e dar amplo acesso democrático e transparentar, enfim, tudo que as secretarias produzem, né? Então, acho que em termos de informação, principalmente escrita, certamente tem outro tipo de informação que a gente acaba não alcançando, mas é a informação científica e técnica, essa que é o nosso escopo. E o nosso escopo vai além do que está além do que é da escola, né? Vai para toda a secretaria. Então, a gente tem que ficar batendo nessa tecla também. Uma outra tecla que eu acho que é importante bater, que acho que a Jesus complementou a Karen nesse sentido, foi que a gente está em busca principalmente daquela informação mais difícil, que é aquela informação não convencional. Então, é aqueles relatórios, aquelas notas técnicas que fica nas unidades ali que faz ou com quem fez e distribui para os seus pares. Enfim, é essa informação que vai perder se o técnico mudar e sair da secretaria, ele vai junto com ele, e essa é uma memória institucional, um conhecimento institucional que vai ficando. Então, esse é o ponto de mais necessidade. Assim, se vocês tiverem que fazer a diferença, é com esse tipo de publicação que a gente tem que realmente ir atrás. Enfim, eu acho que a gente passou o recado, né? Foi isso e a gente conseguiu ser escutado. Eu acho que a gente agora vai só implementar essas ações que foram sugeridas. Alguém quer complementar o que eu falei? Quem estava na reunião, principalmente? Acho que estava Jesus, a Maria Creuza, acho que acabou não entrando, né? Que entrou, não me lembro. Enfim, estava o Edevar. Estava... Bem, deixa eu passar para a Maria de Jesus, que acho que ela pode me complementar, e a Su também, tá, Sueli? Obrigada. Probleminha no som, assim, que liguei, mas agora estou bem. Estou me escutando, legal. Escutando, né? Então, é o seguinte, o que você falou, Verônica, você fez, de fato, um resumo do que aconteceu, né? Eu acho que ficou muito bem entendido pelos membros da Câmara Técnica, porque depois a gente
ficou em outras conversas e deu para perceber assim, a alegria das pessoas terem entendido qual era o papel, porque até então era assim, era um trabalho que tinha sido destinado algumas pessoas para ficarem à frente como ponto focal, e esse ponto focal iria organizar suas equipes de trabalho dentro das SES. E assim, outra coisa que ficou muito bem, e que antes era uma coisa que era só nós que estávamos no processo que entendíamos, era a questão de não ser voltado somente para as escolas. Porque o entendimento da maioria das pessoas é que era voltado às escolas e não às secretarias estaduais de saúde como um todo, né? Isso ficou muito claro. Outra coisa também que acabou desmistificando foi a questão de achar que era voltada só para a produção científica. Eu acho que isso também ficou muito claro a partir das falas, da sua colocação e da Sueli, e eu complementando a voz da Kari, dizendo exatamente que é todo e qualquer documento que a gente consiga fazer essa gestão de informação e que a gente tenha isso como um repositório para que, de fato, seja passado por gerações e não para quem está no seu dia a dia fazendo no seu quadrado. Então, foi isso mesmo que você falou, o resumo, e eu quero dizer para você que ficou muito bem entendido pelos membros da Câmara Técnica, o que de fato qual era a proposta que a gente queria, qual era o alcance que a gente queria. Não era só a questão da visibilidade, mas também a questão de a gente manter viva essa memória das secretarias e da escola nesse processo de uma biblioteca virtual. Então, foi isso. Oi, obrigados. Sueli, te passo a bola aí. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Jesus e a Edilena, né, que falaram na última reunião sobre a importância de levarmos isso para a Câmara Técnica. Eu acredito também que agora mais pessoas, e também, só que assim, mais pessoas estão entendendo mais o que é esse projeto, né, e que vão acompanhar todo esse projeto com mais atenção, mas nesse sentido, assim, pela importância mesmo, né? Quando nós estamos mais envolvidos, entendemos mais o porquê de tudo isso que nós estamos fazendo, faz com que as pessoas realmente possam e recebam, né, mais apoio. Esse é uma problemática de bibliotecários, digamos assim, entre aspas, né, de que sempre assim, as bibliotecas e os bibliotecários estão à disposição, mas não necessariamente tudo chega a eles, porque falta um bom tanto aí de conscientização, né? Então, não acabou o trabalho, né, gente? Continuemos nós todos aqui nessa força-tarefa, não só de registro, mas de conscientização mesmo, de mostrar a importância, o trabalho que é feito, né? Uma coisa que nós, bibliotecários, vou falar eu como bibliotecária, mas eu acho que nós todos que estamos envolvidos com gestão de informação e conhecimento, é que nos falta mostrar um pouco mais, né, comunicar mais o que nós fazemos, né, porque quando a gente deixa de comunicar, as pessoas deixam de enxergar o nosso trabalho, que é um trabalho fundamental e estratégico para as instituições, né. Acho que falta um bom tanto ainda de conscientização, mas esse é o nosso trabalho, todos que estamos aqui online, né, de continuar com esse trabalho de comunicar mais como a informação é estratégica para as organizações, tá? Então, queria que todo mundo aqui já fosse pensando em como demonstrar cada vez mais, né, a importância da gestão da informação, a memória institucional, né, dentro das instituições. Dessa forma, a gente vai conseguir mais apoio político falando, né, e também adesão em termos de fazer com que esse fluxo de informação, né, fluxo de informação dentro das instituições aconteça de verdade, né? Então, quero agradecer vocês por tudo isso e acredito que nós estamos indo por um bom caminho, viu? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Se todo mundo estiver de acordo, posso passar para a próxima etapa, Verônica? Sim, pode ir. Agora deixo contigo. Vou ficar aqui quietinha. Obrigada. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu me ver aqui. Eu já estou como... já estou.
todo mundo vê minha telinha aqui. Então, para que vocês possam acompanhar, desculpa falar assim de uma forma, para que vocês possam acompanhar aqui, né, o andamento do nosso projeto. Olha, eu estou repetindo aqui, mas tem adesão de 2 pessoas aqui que eu não consegui colocar foto, eu vou colocar foto antes de publicar, tá? Começou também a atuar o Leonardo Ragacinha, eu vou pôr fotinha para vocês saberem quem é depois. Ele é bibliotecário, ele é consultor, ele vai nos apoiar para também dar um gás em outros tipos de registros e documentação que vocês têm, tá? Eu sei que vocês têm, tá todo mundo aí, né, bem envolvido, mas por enquanto vocês estão na etapa do registro bibliográfico, então eu pedi apoio a ele para fazer entradas também de multimídia. Quem tiver mais material, eu já estou olhando lá naquele formulário que vocês enviaram para a gente, da produção científica, os que indicaram que tinham canais de YouTube, a gente está dando uma olhadinha, eu estou indicando para o Leonardo, para ele já ir dando um apoio aqui, para a gente conseguir trazer também esse tipo de literatura para dentro, esse tipo de publicação dentro do portal, tá bom? Além disso, também andei conversando com a Elizabeth Biruel, que ela está sempre nas sessões com a gente, e como vocês são escolas, né, de saúde pública, vocês têm muito material educacional. Então, conversei com ela, e ela produziu para a gente uns videozinhos de como fazer o registro dos recursos educacionais que vocês têm, tá bom? Dentro, em breve, vou publicar, muito provavelmente, lá no YouTube da Rede BVS, e vou mandar para que vocês possam ver o curso primeiro, são 2 videozinhos que ela fez, e aí, em próximas edições, né, dessa nossa sessão de acompanhamento, vocês também vão poder tirar dúvidas com relação a registro de recursos de aprendizagem, tá bom? Ficou muito bom, é que eu confesso que não dei conta ainda de terminar de revisar com a Elizabeth, mas ela já me mandou 2 videozinhos muito legais mesmo, de como fazer os registros dos materiais educacionais que vocês têm. Status geral, então, né? Tivemos um crescimento aqui da Bahia, 57 registros. Esses que estão em laranjinha e vermelho, como vocês sabem, vermelho aqui ainda não teve registro, 3 aqui continuou igual da última semana para cá, tá bom? Então, Maranhão continua com 3, Mato Grosso houve um aumento, está com 4, aumento também, Minas Gerais continuou igual semana passada, Paraíba teve um aumento aqui, está com 5 registros, Paraná teve um aumento, né? Acho que na semana passada não tinha nenhum, está com 16 agora, muitos em andamento, como vocês veem, está aqui em laranjinha. Pernambuco teve aumento também, 31 registros. Piauí, 20 registros, um deles está... a Laís, como está fazendo? A Laís está fazendo o acompanhamento, acredito que vários de vocês já estão recebendo feedback da Laís, tá bom? E alguns ela coloca como recusado, por exemplo, quando é o caso que não está de acordo com o critério, tudo bem? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui na sessão, ou, lógico, respondendo ao e-mail dela, tá? Mas ela está respondendo diariamente os e-mails de vocês aí, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, com relação aos feedbacks dela, pode perguntar aqui, ou mesmo por e-mail. Rio Grande do Norte, 12 registros, alguns também foram... tem questões de critérios aqui. Rio Grande do Sul, 12 registros. Também acho que na semana passada estava zerado, então a gente já está vendo aqui um aumento considerável de todo mundo, né? Adesão de todo mundo. Santa Catarina com 11 registros. Sergipe continuou igual da semana passada e Tocantins, 5 registros. Goiás, da última semana para cá, continuou igual. Rio de Janeiro continuou igual, mas a gente teve uma reunião com a coordenação para ver questões administrativas, termo de cooperação e tudo mais, tá? São Paulo, como sempre, uma coisa que é importante a gente mostrar aqui com relação a São Paulo é que São Paulo, eles são uma rede já constituída mesmo. Então, o que ajuda, né, São Paulo sempre ter registros novos aqui? Eles estão com várias instituições cadastradas já, né? INCOR, Instituto de Saúde. Então, isso vocês têm que também
já ir pensando em termos de gestão de informação e conhecimento dentro das secretarias, quais são as outras instituições que têm produção científica, lógico, né? E que tem científica e técnica e que tem pessoas já disponíveis para também fazer parte, tá? Eu acho que tem Mato Grosso do Sul e tem uma outra secretaria, só que agora não lembro mais qual, que já tem mais de um centro registrado. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Acho que eu não marquei, mas tem 2 secretarias aqui que tem 2 centros cooperantes registrados. Já vão pensando, porque assim, o que dá sustentabilidade, né, a uma base de dados, a um portal, é quando nós começamos a cada vez mais trabalhar em rede mesmo, né? A gente não pode ter só uma única pessoa trabalhando dentro da própria instituição, né? A ideia é que sim, se fortaleça dentro, mas que depois a gente comece a expandir para mais instituições e mais profissionais envolvidos, tudo bem? É por isso que sempre, toda semana, a gente vê aqui São Paulo com muitos registros a mais do que na semana passada, tá bom? E CONAS, isso era um que eu não fazia antes, eu comecei a colocar também aqui os totais do CONAS, tá? Que é a base que vocês todos estão colaborando. Então, publicados, nós temos 918, em rascunho, ou seja, em andamento, né, 39, e 13 que foram recusados por motivos de critérios, ou critérios que eu digo sempre escopo ou normalização, tudo bem? Às vezes já aconteceu, a gente já teve vários, inclusive, que foi do Rio, que a coordenação, né, fez a ampliação da rede. Nós fizemos várias, assim, uma presencial e acho que umas 2 à distância, e alguns foram criando alguns registros que não eram compatíveis, tá bom? Foi por isso que acontece de ter registros recusados também, tá? Quando não está compatível no formato, ou não tem o direito, direito à licença, né, direito de fazer a publicação, aí a própria coordenação é que vai fazendo essa mudança aqui também para registros recusados, tá bom? Nós fazemos, quando a gente faz esse acompanhamento junto, lógico que ela está fazendo, mas a própria coordenação, ao revisar os registros que sua rede está fazendo, ela também pode fazer esse tipo de classificação dos registros, recusar registros, ou mesmo publicar, se for o caso, se vocês souberem que já está pronto e tudo mais. Tudo bom? Tudo bem? Tudo depende do fluxo de trabalho que vocês forem colocando. Mas a coordenação da rede, né, das secretarias, cada um de vocês são um ponto focal que é coordenador. Vocês são os coordenadores, né? A maioria dos que estão aqui são os coordenadores de rede. Vai chegar esse momento para vocês em que vocês vão também revisar se os seus centros cooperantes estão produzindo de acordo com os critérios que foram estabelecidos e se eles estão atendendo, tá bom? E também vão dar feedback para a própria rede, né? Bom, então aqui mais uma vez, né? Vocês estão crescendo aqui com a quantidade. Na semana passada tinha vários que não estavam aqui. Eu acho que Sergipe não estava, Maranhão acho que estava, né? E conforme vocês vão colocando os registros como publicados, eles vão aparecendo aqui, tá bom? Essa semana, né, foi a revista Bahia, não, a revista Mineira de Saúde Pública fez a solicitação, nós estamos processando, tá, Jefferson? Na verdade, esses 3 que estão aqui, Revista Mineira de Saúde Pública, Caderno Mídia e Saúde Pública, Caderno de Saúde Mental, todos são de Minas e foram solicitados pelo Jefferson, a gente está processando, tá bom? Tem uma pessoa que escreveu hoje para a Verônica, Helenise, né? Que estava pedindo para registrar uma revista de Mato Grosso do Sul. A minha dúvida é se já está aqui, tá? Não sei se a Helenise está online com a gente, mas pode ser que ela já esteja aqui, porque a Maria de Lourdes, o Chiro, já tinha solicitado. Eu não lembro se era Mato Grosso, a Helenise era do Mato Grosso do Sul, agora fiquei com dúvida. De toda forma, nós vamos dar um feedback. Elisene, é Elisene. Elisene, desculpa, de onde você é, Elisene? É a Maria de Lourdes que está falando. Então já está aqui, Maria de Lourdes, é isso ou não? Bom, está ouvindo agora? Está ouvindo? Sim, agora sim.
Porque essa aí era física, e agora nós estamos no formato eletrônico. Então, essa aqui, eu tenho dúvida, porque a ele me falou que não está tendo, precisa dar dia, mês e ano, né? Ah, no registro, quando for Tem, dia, mês e ano, é. tá. Quando é dia, mês e ano, você está falando da data normalizada. Aí tem que colocar, por exemplo, se é, sei lá, janeiro, não é janeiro, mas enfim, janeiro de 2020, né? Aí vai ter que ser 2020, Aham. 0100, porque não tem dia, tá? Ah, tá. É porque essas Porque, aqui, na verdade, não tem nem mês, só tem o ano. É primeiro semestre tudo bem. do. Ó, 00. Isso, aí vai 2020, 0000. Aham. E 00. Ah, então tá bom, ok. Isso, tá bom? Que aí o padrão é sempre o ano, dois caracteres, dois números, né, para mês e dois números para dia. Quando não tem, coloca tudo zero Uhum. nos outros que não tem, tá? Agora, ano sempre tem que ter. E tá aí para revista, né? Para os artigos separados, né? É que no caso de revistas, a gente só coloca a data uma vez, né? Que é Ah, no que a então tá. gente chama de registro fonte. Porque todos os Ah, artigos ok. vão receber essa mesma data do fascículo. Isso, Ah, então tá ok. Agora tá bom? entendi. Aham. Então tá, obrigada. Tá bom. Obrigada. Então tá, bom, continuando então, ó, então eu acredito que a gente já deve ter feito o registro que a Elisene ia pedir, tá? Que é da Revista de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul. Eu não consegui criar ainda seu usuário, tá, Maria de Lourdes? Aqui hoje a gente teve uma sequência aqui de eventos, não dei Não, conta tudo bem, de vai criar, com mas eu calma, tentei tranquila, corrigir. tranquila, Tá bom. tranquila, sem Bom, problema. a gente está tentando responder assim, bem rápido, tá? Mas é que às vezes não dá. Uhum. Mas eu queria ainda hoje e mando para você até a noite. Bom, Não, vamos lá. corre tranquila. Seguindo em frente, então, bom, então nós temos hoje essas revistas que estão aqui marcadas e nós estamos revisando essas três que o Jefferson pediu, que chegou durante essa semana. Até preciso ver, a verdade é que eu não consegui conversar com o Amilson, que está aqui na frente, né, na fotinha, porque é o Amilson que faz o registro para mim. Confesso que não dei conta de ver ainda se já está registrado. Pode ser até que ele já tenha revisado e eu que não tenha visto, tá bom? Mas para a semana que vem, com certeza, já vai aparecer lá. E aí eu já trago a resposta para vocês direitinho, tá, Jefferson? Bom, seguindo em frente. Opa, aqui acabou. Então, assim, alguma dúvida com relação à descrição? Se vocês já souberem de alguma coisa, vocês podem falar agora. E eu peguei uma apresentaçãozinha que eu falei na semana passada para vocês, que queria falar um pouquinho sobre indexação. A Lucy já começou a fazer os feedbacks. Eu vi que ela pegou Piauí, não lembro mais. Ela me mandou dois. Ela me mandou dois. Oi? Bahia e Goiás. Bahia e Goiás? Ai, tá. Isso. Então foi Piauí também, né? Oi? Piauí. Piauí, Bahia e Goiás. Isso. Desculpa não te responder, tá, Lucy? Ela me mandou, eu que não respondi ainda para ela, mas eu vou responder e aí ela vai mandar para você. A gente vai mandar para vocês o feedback dela, tá bom? E tudo que vocês tiverem dúvida de indexação, por favor, podem mandar aqui no grupo, tá? Ou mesmo por e-mail, a gente responde rapidinho, tá? Bom, eu vou fazer uma introdução bem breve, porque hoje a gente está com um horário bem apertadinho, vou dar uma saltada em algumas coisas. Então, vou falar aqui sobre a indexação na área de saúde, tá? Quem participou hoje do lançamento do DEX? Eu! Bom, para quem não conhece, né, o DEX é o vocabulário controlado que nós utilizamos para fazer a indexação, né? Ele é uma tradução do Medical Subject Headings da National Lab of Medicine, mas também tem 4 categorias
que são específicas do DEX. Vigilância sanitária, saúde pública, ciência e saúde e homeopatia. E dentro dessas categorias, nós também temos descritores que são específicos de áreas que são prioritárias, digamos assim, né? Então, gênero e saúde, acesso universal à saúde, equidade, direitos humanos, tem 6 áreas que agora eu não estou me lembrando quais são todas, etnicidade, tá? Então, todos esses descritores, né, estão disponíveis para nós, para que possamos fazer uma melhor indexação do documento. E quando nós falamos em indexação do documento, nós não estamos falando de classificação, tá? Porque quando nós falamos em classificação, nós estamos falando em áreas muito gerais, porque a classificação, ela lida com, eu tenho que saber se ele é saúde, se ele é saúde pública, porque aí eu ponho na estante da saúde pública, eu tenho que saber se ela é medicina, porque eu vou lá e coloco na medicina, eu tenho que saber se ela é cirurgia, porque aí eu vou lá e ponho na estante da cirurgia. A indexação, ela é diferente. A indexação, ela é específica, muito específica. E ela dá conta de descrever aquele assunto daquele artigo, daquele documento. A gente não pode usar áreas como termos de indexação, a não ser que esteja falando o que é saúde pública, né? O que é cirurgia, coisas assim muito genéricas, né? Mas não acontece isso com nós aqui, né, que estamos trabalhando com documentação científica e técnica tão específica, tá? Então, é raríssimo utilizarmos os descritores de áreas, ou seja, saúde pública, enfermagem, sei lá, psicologia, cirurgia, a gente não usa esse tipo de descritor, tudo bem? Eles existem dentro do DEX, mas nós praticamente não usamos. Por quê? Porque nós vamos realmente descrever o assunto que está no documento. Imaginem a Lilacs, que hoje tem 900 mil registros. Imaginem a BVS, que tem 6 milhões de registros, mais de 100 milhões de registros. E nós vamos lá na indexação e colocamos saúde pública, né? Vai vir 10 mil registros, 20 mil registros. Ai, deixa eu até fiquei curiosa, porque nessa apresentação aqui, ó, tem uma telinha aqui que acho que dá para ver. Ah, não dá para ver. Olha aqui o assunto, dá para ver? Saúde pública? Só aqui que já há um corte, digamos assim, ó, tem 12.206 registros que estão com o termo descritor saúde pública. Então, imagina se alguém vai olhar isso aqui, né? Não. Né? A indexação ela tem que ser específica justamente para que, quando um pesquisador for lá e digitar, ele vai achar os documentos que realmente interessam para ele. Tá? Então, eu vou seguir um pouco em frente para a gente poder falar um pouco mais de forma aprofundada, não aprofundada, mas de uma visão geral de que é a indexação, tá bom? Então, por que indexar é importante, né? Primeiro, pode ser que tenha gente que ache isso um absurdo, mas eu posso dizer com todas as palavras, uma indexação bem feita ajuda o leitor a entender o tema do documento, ajuda ele já saber do que trata realmente o documento. E ele pode até substituir um resumo, tá? Um resumo de um documento, tá? Então, se a indexação ela é bem feita, com todas as coordenações necessárias, ela ensina, ela mostra para o leitor, aquele que está lá vendo o registro, né, fazendo a pesquisa, ele sabe se aquele artigo serve para ele ou não, tá? Ele vai facilitar a recuperação da pesquisa, ajuda a refinar a pesquisa, porque você recebe lá 12 mil registros. Quem vai olhar 12 mil registros? Ninguém, né? Então, para isso, nós temos que fazer refinamento da pesquisa, tá? Só que se você não colocou o descritor específico, perdeu, né? Otimiza o tempo do pesquisador, porque ninguém vai olhar 12 mil registros. Dá visibilidade à produção científica. Hoje, para quem participou da apresentação do DEX, o Renato mostrou as análises infométricas que são feitas com os descritores DEX que estão sendo utilizados, né?
e ela representa a quantidade de registros que tem mesmo sobre um certo documento, né? Se a gente vai lá, né, e vê 12 mil, puxa vida, aí vocês vão me falar, nossa, Sueli, mas esses 12 mil, acho que não são todos sobre saúde pública, geral, né? Eu concordo, né? Mas como por isso, nós incansavelmente damos aula de indexação, tá? Todo mês tem aula de indexação. Vários usuários já receberam feedback de indexação, justamente com o objetivo de melhorar a indexação de modo que ela seja a mais precisa possível, né? A mais específica possível. Quanto mais genérica a indexação, mais perdido o documento fica dentro de uma base de dados com mais de 1 milhão de registros. Dentro da FIADMIN, vocês já viram, tem mais de 1 milhão de registros também. Então, imagina lá, se o seu documento entra como saúde pública. Pediu, né, para se perder dentro de uma base de dados grande, né? Então, o que as secretarias têm para oferecer? Isso tudo vocês já sabem, vou seguir em frente, né? Vocês produzem muita coisa, né? E o que vocês estão interessados? Quem são essas pessoas que estão interessadas, né? Muita gente está interessada, né? Às vezes a gente fica achando que os nossos documentos são para atender só os técnicos da nossa instituição, mas na verdade não, né? Na verdade, nós temos aí pesquisadores, mesmo pacientes, muita gente, pesquisadores do mundo inteiro, né? Interessados em saber como é que se desenvolve a pesquisa aqui, quais são as práticas, né, de medicina aqui nos países da América Latina, e quando é o caso, né, de países que têm as mesmas condições, mesmas não, porque nunca são as mesmas, mas que têm condições parecidas com as mesmas, eles também podem utilizar isso como evidência e adotarem suas práticas de saúde também. Se restringirmos a área de saúde a quem queremos atender e o que e como oferecemos. Então, nós temos aqui essa grande quantidade de usuários, né, estudantes e pesquisadores, profissionais de saúde, a própria secretaria, os gestores de saúde pública, os pacientes, os seus familiares. Que tipo de informação eles querem? Eles querem uma informação sobre prevenção de uma doença? Eles querem saber como se diagnostica uma doença? Quais são as terapias adotadas? Quer saber sobre políticas em saúde? Avaliações econômicas, né? Quais são os tipos de estudos que eles estão buscando? Eu só quero saber de meta-análise, eu só quero saber de ensaio clínico, eu quero saber quais são os indicadores de saúde do país, ou de uma região, de um estado, né? Relatos de casos. Já teve, a gente tem uma pessoa que falou assim, ela queria saber qual foi o primeiro caso de um tipo raro de câncer. E nessa pesquisa ela encontrou dentro da Lilacs um estudo do Uruguai, de muitos anos antes daquele que ela achava que era o primeiro caso, né? Então, são coisas assim que nos deixam, ao mesmo tempo, né, felizes por poder prestar essa informação, mas também gratos por saber que alguém do Uruguai, né, um centro cooperante do Uruguai, fez esse trabalho de registrar aquele documento e que ajudou essa pesquisadora, né? Então, às vezes, a gente não se dá conta do quanto nós estamos contribuindo, né, para a pesquisa, para os serviços de saúde de toda a região e do mundo, né? E mais? Qual que é a forma de acesso? É impresso, é internet, aplicativo, né? Tudo isso está no documento, tá? Na descrição. Formato de apresentação, é um artigo de periódico, é um livro, é um relatório, é um evento, é um vídeo, é um idioma. Quais são os idiomas? Olha que interessante, né? A gente fala muito em português, inglês, espanhol, francês, mas quando nós chegamos no nível nacional, e é claro que aqui não vira Lilacs, mas aí vira base de dados, que eu digo que o registro entra para uma base de dados nacional ou para uma base de dados temática, né? Por exemplo, Guarani, né? Ou outros dialetos que podem ser importantes para a região, né? Para o país ou para o estado. Nós temos, inclusive, BVS que fala sobre saúde indígena, né? Até outro dia mandaram para a Lilacs, a gente encaminhou para essa BVS, porque, infelizmente,
Para nós não servia porque estava no dialeto indígena e a gente não sabia como lidar com isso. Então, a gente mandou para a ABVS de Saúde Indígena. Por isso que é tão importante, assim, nos seus estados também tem essas características, né? Então, onde buscar, né, informação sobre saúde indígena, por exemplo, né? Na Lilacs a gente vai ter, mas vai estar em português, espanhol, inglês e francês, né? Mas em bases específicas vocês vão poder encontrar esse outro tipo já no idioma da área, né? Que no caso aqui seria algum dialeto indígena. E qual que é a linguagem que a gente precisa ter para atender a esses usuários? Nós temos muita linguagem científica dentro da Lilacs, um tanto de linguagem técnica, né, que é muito mais a produção das secretarias e institutos, né? E também temos um pouco, né, nem tanto, mas a gente tem um pouco sim de orientações sobre para usuários finais, né? Por que a Sueli, você está falando de tudo isso na hora da indexação? Porque tudo isso é importante para descrever e para indexar também, né? A gente tem que pensar no documento, no conteúdo do documento, mas pensar como é que uma pessoa buscaria esse documento, não é verdade? E quando nós pensamos nisso, nossa mente se abre mais. Olha, esse tema aqui é importante estar destacado. Então, põe um descritor aí, sabe assim? Realmente, eu já ia falar sobre isso, né? Necessidade de informação do usuário. Então, tem produção científica, especificidade da área do conhecimento, as ferramentas e recursos, processos utilizados e os resultados necessários à universidade das secretarias. Então, quais são os princípios básicos da indexação? Primeiro, né, concordância. Você tem que fazer a indexação de acordo com o DEX e as notas da indexação, tá? As notas de indexação. Por quê? Porque nós temos a questão semântica muito importante. Já aconteceu de nós encontrarmos, estou falando esse exemplo sempre porque ele foi recente, já aconteceu de nós termos um documento que falava lá da catarata como um acidente geográfico, e a pessoa foi lá e colocou catarata e era enfermidade, né? Então, assim, temos sempre que ler o que significa cada descritor, né? Concordância, ver o que é o descritor. Existem diferentes definições para o mesmo termo, mas o que pode ser utilizado o descritor pode ser utilizado quando a definição é igual, tá bom? Coerência. Aplicar sempre da mesma forma as regras. Hoje eu vou fazer assim, hoje eu vou fazer assado. Não, a gente tem as regras, a gente tem as coordenações que devem sempre ser usadas da mesma forma. Imparcialidade. Eu sou contra o aborto e agora tudo que for aborto, eu não vou nem colocar o descritor para ninguém achar. Estou falando de um exemplo extremo, tá? Mentira, ninguém faz isso. Mas, às vezes, a gente tem conceitos prévios sobre, isso aqui, eu já vi isso aqui, o professor me ensinou, eu sei que isso aqui é a enfermidade tal, é a neoplasia tal, blá, blá, blá. E nem leu o documento, né? Será que é disso que está sendo falado? Então, nós já temos anos de experiência acumulado, né? Conhecemos muitos conceitos já aplicados, né? Quando a gente vai ver o documento, bater o olho, você, isso aqui é tal doença. E aí não lê direito o documento, tá? E a gente, porque nós temos esse conhecimento prévio, vamos lá e colocamos um descritor que nós pensamos que é. Mas sempre que estamos trabalhando com indexação, temos que trabalhar focado no documento e descrever o que está escrito no documento, evitando trazer esses conceitos. É lógico que conhecer os termos da área ajuda, mas sempre vamos ter que voltar no DEX e ler. Será que o DEX, pela definição do DEX, é esse descritor que eu deveria usar? Será que é outro? Né? Às vezes eu acho que eu tenho, esse aqui é neoplasia mamária, sei lá, e eu vou lá e procuro um neoplasia mamária, mas tinha um outro descritor que era até mais específico que esse, tá? Então tem que ter bastante cuidado na hora da indexação. Especificidade, sempre atingir o maior grau possível de especificidade. O exemplo que eu dei agora, né? Neoplasia mamária, mas tinha neoplasia mamária, não sei, masculina, né? Era para ter usado a masculina e não a mamária geral. Multiplicidade.
Nós temos que atribuir a quantidade necessária para descrever bem um documento. Nós temos muitos registros dentro da Lilacs que tem só um descritor. É insuficiente, tá, gente? Um descritor não é possível descrever um conteúdo de um documento, tá? Nós recomendamos, como máximo de descritores, 20 descritores secundários e 6 descritores primários, tá bom? Sueli do céu, tudo isso? Nem todos vão precisar de tudo isso. Agora, 6 descritores primários, eu acho difícil ter documentos que tenham 1 ou 2 descritores primários só. Muito raro. A não ser que ele seja um editorial, uma página. Aí você vai ter 2, 3 descritores. Mas todos os outros documentos vão ter pelo menos uns 4, 5, 6, sim. Tá? É bem comum a gente ter essa quantidade de descritores. Agora, 1 descritor, 2 descritores, coisa raríssima, raríssima, tá? E 20, Sueli, é demais. Olha, é bastante mesmo. 20 são poucos os que chegam a essa quantidade de descritores secundários, tá? Mas isso aí é o valor máximo, tá? Então, descritores secundários realmente dificilmente chega a 20. Mas eu, enquanto indexadora, já cheguei várias vezes, é que eu era meio exagerada, agora aprendi que não precisa tanto. Fidelidade. Reproduzir fielmente o documento, né? O conteúdo do documento. Não é o que o outro falou, não é o que eu pensei, é o que está no documento, tá? Bom senso, omitir dados que são irrelevantes. Uma coisa que aconteceu comigo e eu vejo acontecer com muitos indexadores iniciantes. A gente indexar demais. A gente acha que tudo tem que indexar, né? Mas não. Se tem discussão no documento, aí sim nós vamos colocar como descritor. E pensar, né? Nossa, mas como que um pesquisador buscaria? Será que ele ia ficar contente de encontrar um documento que só citou, só mencionou uma vez, né? Esse tema? Aí não, né? Características da indexação da Lilacs. Então, ele é um processo que é guiado por um manual de indexação com uso da ferramenta DEX, com o vocabulário DEX, que já está dentro do sistema FAdmin, e ele tem 4 campos mais... Não, 4 não, né? São 3 campos que são mais importantes, eu diria, tá? Descritores, né? Que são primários ou secundários, os pré-codificados, que são usados para descrever os sujeitos da pesquisa e períodos históricos, o tipo da publicação, que tem a ver bastante com o formato da pesquisa, a forma de apresentação dela, e os qualificadores, eles são descritores, mas eles são para descrever os aspectos daquele descritor, tá? Vocês vão entender quando eu der exemplo. E o arranjo hierárquico, ou seja, um vocabulário, ele sempre vai ter um termo mais geralzão, e dentro desse termo mais geralzão, vários outros mais específicos, tá? Isso nós chamamos de hierarquia. E nós temos também, como característica, a coordenação dos descritores. Por que nós temos que coordenar descritores? Porque eles ajudam a melhor entender o que é o significado. Então, se eu tenho uma neoplasia, e eu falo que essa neoplasia ou esse câncer, né? É um câncer mamário? Ah, tá, legal, Sueli, é na mama, né? Mas que tipo de câncer é esse? Né? Por isso que a gente faz coordenação, para completar o conceito, tá? Outro motivo para fazer coordenação de descritores, para construir um conceito inexistente no DEX. Então, eu coordeno mais de um descritor para construir um conceito que não existe como descritor. Tudo bem? Seguindo em frente. Processo de indexação. Então, a primeira coisa que tem que fazer é a leitura técnica, né? Quando a gente vai fazer a descrição bibliográfica, ou seja, a catalogação, a gente já faz lá uma olhada geral, vê que tem que tem título, que tem autor, que tem paginação, que tem ano, né? Cidade de publicação, né? Mas aí, quando a gente entra numa segunda etapa de análise, nós vamos começar a ler o documento. Mas a gente não tem condição de ler o documento inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o título, buscar o objetivo e buscar principais resultados desse estudo que foi realizado, tá? Os métodos também são bastante importantes.
Isso é leitura técnica. 4 horas. Identificação de temas indexáveis, depois transformar esses termos indexáveis em descritores e aplicação de descritores conforme o manual. Gente, o tempo passou rápido demais. Então, aqui só um exemplo para vocês verem. Esse aqui é o título de um documento, tá? Então, eu tenho aqui níveis de hemoglobina e prevalência de anemia em gestantes atendidas em unidades básicas de saúde, antes e após a fertificação de farinhas com ferro. Com esse título, a gente consegue identificar alguns temas que são importantes, tá? E aí a gente chama isso meio que assim, né, que são temas que são indexáveis, né? Então, nós vamos identificar o que deve ser descrito para depois buscar os descritores, tá? Então, tem título e objetivo aqui, e para esse descritor, para esse título, a gente encontrou aqui, ó, analisando com mais detalhes, nós vimos que níveis de hemoglobina, qual que é a parte mais importante de níveis de hemoglobina? Hemoglobina, certo? Prevalência de anemia, o que é mais importante dentro daqui? A anemia. Fortificação de farinhas com ferro. Qual que é a parte mais importante? Qual que é o termo mais importante aqui? É a farinha, tá? E aí, com isso, a gente vai colocar descritores. E aqui o Dex, eu já falei sobre ele. Gente do céu, isso aqui está com telas antigas, tá? Eu vou trocar todas essas telas aqui para mostrar os novos. Então, primários são para descrever o conceito principal. E o tema principal do documento, em geral, temos doenças, organismos, órgãos, drogas, terapias. Secundários, em geral, são termos que complementam, né, a discussão do tema primário, tá? Então, quando a gente vê esse exemplo aqui, nós vamos ter os descritores: hemoglobina, anemia ferropriva, farinha, alimentos fortificados e ferro na dieta. E vamos ter os qualificadores aqui, tá bom? Então, níveis de hemoglobina, eles são indexados como hemoglobina e análise. Prevalência de anemia como epidemiologia, porque prevalência, né, é ocorrência, né, de anemia. Então, por isso aqui ficou epidemiologia, tá? E nesse caso, ficou só uma coordenação de 3 descritores. Pré-codificados, como eu falei, eles são para descrever gênero, faixa etária e período cronológico, tá? Essas são os disponíveis. Tipo de publicação. O que diferencia é que nós temos aqui o formato do estudo, tá? Então, se ele é um estudo de revisão, se ele é um ensaio clínico, se ele é um editorial, se ele é um artigo histórico, se é uma biografia, se é uma entrevista, tá? Agora, a gente vai encontrar casos em que nós vamos ter os tipos de publicação também como descritor. Mas o que é o descritor de assunto? É o tema, tá? Então, se ensaio clínico é o tema, como fazer ensaios clínicos? Aí, ele é descritor. A coordenação, já expliquei. E eu acho que vou ter que parar por aqui por causa do horário. Eu vou mandar para vocês um videozinho que a gente tem, para que vocês possam ter mais informações sobre isso, tá bom? Eu vou parar a apresentação por aqui, porque já é 4 horas e a gente tem ainda que abrir para a sessão de perguntas. Por enquanto é isso. Vocês, caso não tenham visto ainda isso que eu falei, a gente vê aqui como campos, né? Vocês estão vendo minha tela ainda? Não, né? Para quem ainda não viu o sistema com a parte que fala de descritores, estou compartilhando minha tela aqui só mais um pouquinho para que vocês vejam. Então, esse aqui, por exemplo, que está como orienta as secretarias municipais, tá. Olha aqui na indexação, tá? Então, tem os campos de descritor. Aqui a gente vai definir se ele é primário. Se ele não for primário, vai deixar em branquinho. Aqui é o tipo de publicação, que tem uma lista já pré-configurada, tá? Se eu tiver dúvida, eu venho aqui e consulto. Ó. Ai, caramba! Peguei um justo que... Será que tá ruim a internet aqui? Vamos ver. Deu erro aqui, hein, gente? Mas viria descrição, tá? Deu erro, mas viria a descrição. Aqui, só para vocês verem, ó, o Dex, ele tá integrado dentro do sistema FAdmin, tá? Isso eu acredito que vocês já estejam vendo, porque tem muita gente aqui que já está fazendo não só descrição, como indexação também.
Aí faz de conta que eu quero colocar aqui malária, exemplo clássico de indexação, né? E aí eu quero definir, faz de conta que eu quero colocar ele como primário, eu já defino aqui. Mas, se eu quero colocar um qualificador, eu quero saber qual é o diagnóstico da malária. Olha que bonitinho, já apareceu aqui, tá? Tem aqui sugestões de descritores. Ele é feito com base no resumo e no título, tá? O que a gente solicita para vocês? Tem que ler o documento antes de atribuir aqui, tá? Porque não tem como nós usarmos os descritores primários e secundários sem saber se ele é realmente discutido dentro do documento, tá bom? Aqui também não dá para usar qualificador, então igual esse aqui que está aqui, né? Infecções por coronavírus, prevenção e controle, não dá para colocar qualificador aqui nas sugestões de descritores, tá bom? Então, quando for esses casos, tem que colocar diretamente deixa eu apagar aqui para não estragar a indexação que estava aqui. Então, tem que colocar, isso aqui está sem descritor secundário, olha só, né? Mas, idealmente, muitas vezes, tá? Vai ter o primário e o secundário. Aqui a caracterização dos sujeitos da pesquisa, como vocês estão vendo, desculpa, está na interface em espanhol. Quando é que a gente usa alcance temporal? Quando é um artigo histórico ou quando há um período compreendido, por exemplo, estratégia para, não sei, estratégias, plano de ação para estratégia em saúde da família 2015 a 2020. Chutei qualquer coisa. Aí viria aqui 2015 e 2020. Indivíduo como tema, se o artigo for biográfico. Região não DEX, por exemplo, muitos de vocês vão usar aqui para colocar nome da cidade, nome de uma região, o nome do estado, tudo bem? Instituição como tema, se o artigo é histórico, e o número total de referências é para quando houver revisão bibliográfica. É isso. Dúvidas? Falei demais, né? Desculpa. O tempo passou rápido. Tá todo mundo quietinho? Deixa eu ver o chat. Eu particularmente... Oi, Sueli. Boa tarde. Oi. A questão da indexação, eu acho que é a parte mais difícil, né? Às vezes, a gente, quando você faz aquela leitura, aquela análise do documento, você sente necessidade, muitas vezes, de acrescentar outros descritores, mas muitas vezes eles não estão lá disponíveis no Dex. Aí você fica sem opções, né? E a própria indexação, ela é um processo difícil, até porque você ainda falou aí, trouxe uma coisa, a questão da imparcialidade, né? Eu acho que a gente tem que ser muito imparcial, mas ela acaba sendo sempre muito subjetiva, né? Assim, eu acho a indexação muito subjetiva. Então, assim, vai muito do onde você está inserido, o ambiente de trabalho que você está inserido, né? E hoje a gente vê que agora com o refinamento da pesquisa, então assim traz mais uma oportunidade para quem está fazendo a indexação de você estar tornando mais específico, né? Que antes a gente não tinha muito essa coisa, o refinamento da pesquisa, então dificultava muito. Mas com essa questão dos qualificadores, eu acho que ajuda. E a gente leva um tempo mesmo para poder você se familiarizar, digamos assim, né? Até a gente que é da área, eu sou bibliotecária também, trabalho muitos anos da área, mas não é tão fácil a gente fazer a indexação de um documento, né? E não é tão fácil. Por mais que você leia, a gente assiste, a gente que trabalha na área de saúde, o Dex é referência para nós em todos os aspectos, tanto para a biblioteca, até mesmo quando a gente está fazendo uma classificação, a gente pega alguns termos do Dex e acaba ajustando, né? E a gente também que trabalha na área de pesquisa, a gente está sempre apoiando pesquisadores nessa coisa de busca do Dex, né? De termos que muitas vezes não estão no Dex ou que têm sinônimos lá, mas que de fato não representam aquele termo que aquele pesquisador deseja, entendeu?
Então, assim, tem essas dificuldades todas que existem. E tem documentos que eles são muito, assim, eu diria que particulares, né? Assim, tem uns temas que nem sempre a gente consegue achar aquele termo mais específico, digamos assim. E às vezes a gente acaba colocando, muitas vezes, em um termo geral, né? Então, assim, eu particularmente, apesar de ter muitos anos na área, né? Mas a indexação sempre me deu um pouco de trabalho. Ou seja, eu tenho um pouco de trabalho com a indexação, digamos assim. Não é uma atividade simples, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está induzindo o nosso usuário ao erro. Olha olha a seriedade disso, né? Acho que foi a Rosa que falou numa apresentação da rede de referencistas, né, dos vieses, né, que a gente induz o pesquisador ao erro, tanto na estratégia de busca quanto na indexação. Quando a gente coloca tendo como a subjetividade um estudo, digamos assim, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu já vi muita indexação de áreas temáticas, por exemplo, enfermagem. Um documento está falando de um serviço específico e a pessoa teme em colocar enfermagem lá no meio, só porque era da BVS Enfermagem, por exemplo, tá? Estou falando um exemplo genérico, tá bom? Não estou falando que aconteceu isso, mas a gente vê muito isso assim, porque eu sou da enfermagem, eu vou lá e coloco um descritor enfermagem, mas não tinha nada a ver com o documento. Agora, você imagina quanto de enfermagem tem dentro da base de dados? Muito, né? Não usem esse tipo de descritor, né? Tem que tomar muito cuidado com a subjetividade, porque há estudos científicos que falam que, no mínimo, 50% dos descritores têm que ser coincidentes, né? Tem estudos científicos sobre isso. Então, não é... Tem subjetividade? Tem. Mas não pode ser qualquer descritor, não. Não é porque eu sou da enfermagem, eu vou colocar tudo em enfermagem aqui, você nem olha direito o documento, né? E a gente induz o pesquisador a erro. Imagina as pessoas, os pesquisadores que estão fazendo de uma área específica, ele vai lá, faz lá uma revisão sistemática, faz a pesquisa, não encontra o que tem que encontrar, só encontra um monte de estudo que não é, sabe assim? Então, é um trabalho que ele é sério, sim, né? Mas a gente tem que sempre, por isso que é importante termos o documento como fonte principal. E também tomar cuidado com a questão da inexistência de descritores, porque assim, tem muito descritor no DEX que ele vai dar diferença regional, vai dar diferença pessoal, cada profissional fala de um jeito, não é verdade? E no que vai acontecer? A gente tem que ler qual é o termo que coincide com a definição do termo. Tá? Às vezes ele é um pouco diferente do que é usado pelo médico. Às vezes ele é um pouco diferente do que é usado pelo pesquisador. Tá? Mas se o conceito, né, a definição coincide, pode usar aquele descritor. E o DEX ele é tão grande, que muitas vezes um descritor existe e a pessoa não identificou. Hoje, na sessão, perguntaram sobre propriedade intelectual, esse descritor é antiquíssimo, né? E eles acham que não existe, sabe assim? Então, assim, o trabalho do indexador também tem esse perfil de ser um investigador, sabe assim? De ser detalhista, de pesquisar no DEX até encontrar um descritor que melhor acomode esse conceito, tá bom? Mas a gente tem que ter bastante cuidado mesmo para não falar que não tem, porque muitas vezes tem o descritor e a gente não conseguiu encontrar, né? A dica vai colocando o descritor, digitando letra a letra, porque ele vai começar a surgir sugestões de descritores. Pense muito em sinônimos, diversas formas de escrever esse tema, né? Esse termo. Pense muito na linguagem médica, por exemplo. Tem muita coisa lá que é oma, não sei, nefro, não sei o que, sabe assim? E a gente vai pesquisar como o local, o órgão, e na área ele tem uma outra forma de ser utilizado, sabe? Então a gente tem que ser, né, cavocar mesmo. Não sei se vocês
acho que todo mundo entende isso, né? Mas é pesquisar, achar lá no palheiro, né, qual é o descritor que vai ser mais adequado para vocês, tá bom? Mas Não, realmente, de tudo é a parte mais complexa, tá bom? não, com certeza absoluta, é a parte mais complexa. Por isso que eu trouxe essa questão da subjetividade, que a gente vê em muitos documentos, né, que são indexados considerando essa coisa da subjetividade. Eu penso muito no momento da indexação, eu penso muito como aquele usuário vem para pedir aquele documento, né? Então, todos esses fatores eu levo em consideração para poder fazer a indexação. Eu me imagino que eu estou numa biblioteca, digamos, física, e chega um determinado usuário, quais as possibilidades que ele teria para me pedir aquele tema que trata aquele documento? Tudo isso eu particularmente levo em consideração, mas mesmo assim é uma tarefa difícil ainda. Era Sim, isso que eu mas queria olha, colocar. obrigada, Creuza. Mas olha, uma coisa que a gente tem que fazer é vamos nos acalmar. E a experiência é que vai nos ajudar com o processo de indexação. E a gente pode ter 20 anos de indexação, de experiência, a gente ainda vai ter dúvida, tá bom? Então, fiquem tranquilos, é uma questão de analisar o documento, pesquisar bastante o descritor, ler bastante o descritor, analisar a categoria, e aí sim, aplicar o descritor. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho, acho que todo mundo ficou assustado. Bom, se não houver mais perguntas agora, Lucy, quer falar alguma coisa? Desculpa, eu tô quietinha hoje porque eu também tô na rua. Fui pega de surpresa com a reunião e tô aqui no Tá. celular. Por isso que eu tô quieta. Mas, assim, o que ela falou agora é verdade. Uma das coisas, o que a gente sempre fala, teu documento, os descritores, né, que você tem em mão no Index, e se colocar no lugar do pesquisador. Isso sempre dá certo. Sempre pensar, se eu colocasse isso, o pesquisador fosse pegar esse documento, realmente seria o que ele queria? Então, é sempre bom se colocar no lugar do pesquisador mesmo. Deusa falou tudo. Mas é isso, gente. E reforçando, pode me perguntar na hora que estiver indexando. Na hora eu respondo, não tem problema. Tá bom? Lucy é uma indexadora bastante experiente, viu, gente? Ela deve ter uns 30 anos de indexação, não? Eu. Socorro, Lucy, socorro! Help, help! Na hora, mas porque é verdade. Às vezes os sinônimos, feminino, masculino, o plural. Às vezes a gente fica colocando, doença dos rins. Doença do rim, e de repente é renal e acaba não encontrando, mas assim, é familiaridade mesmo com os descritores, né? É a experiência mesmo, né? A gente vai, aos pouquinhos, vai criando isso e pronto, não tem segredo. Tá bom, gente? Estou aqui para ajudar. Tá bom. Então, qualquer dúvida de indexação, podem perguntar para a Lucy. Vocês querem ver? A gente tem um vasto material sobre indexação. Como vocês viram, eu me empolguei também falando sobre indexação, não era para falar todo esse tempo. Mas eu também fui indexadora por muitos anos, aí já viu, né? A gente se empolga falando. Mas a gente está aqui, né, à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo assustado? Ô, Sueli, eu queria também me colocar à disposição, caso o pessoal tenha dificuldade, tenha dúvidas, enfim, na hora que a gente põe a mão na massa que a gente sente, né? Lá na questão dos recursos educacionais. Então, pode deixar eu vou colocar aqui no chat meu e-mail, e também estou à disposição. Qualquer e-mail que vier para mim em relação a recursos educacionais será bem recebido e bem atendido, tá bom, pessoal? Você pode abrir sua câmera, Beth? Eu tentei pôr sua foto aqui, mas não consegui a tempo. Só para eles te verem. Ou não dá? Se não der, tudo bem. Que eu peguei ela de surpresa. Olha essa é a Beth.
Beth fez dois vídeos lindões lá, que eu não dei conta ainda de terminar de dar a resposta para a gente, tá vendo, né? Eu que estou atrasando o povo aqui, mas a Beth está à disposição também para tudo que vocês precisarem. Beth, você não está no grupo do CONAS, não? Posso te pôr? Eu vou colocar a Beth, então, no grupo também do CONAS, porque aí facilita para vocês tirarem dúvida com ela, tá bom? Bom, então acho que é isso, gente. Eu tenho uma outra reunião que eu já estou atrasada para. Então, qualquer coisa, a gente manda, vocês podem mandar para a gente a qualquer momento, e-mail, pode mandar no WhatsApp também. Assim que possível, a gente vai responder o mais rápido possível, tá bom? É isso. Obrigada a todos. Ai, a foto! Abra os microfones, as telinhas aí, por favor. Eu estou esquecendo da foto. É importante a gente tirar a fotinha. Vamos. Ai, quase esqueci. Ainda bem que lembrei. Videozinho, só para a gente poder tirar uma fotinha de ser. Ah, é tão bom ver vocês. Só tem gente bonita, Sueli. Que bom ver você. Porque, olha, a gente trabalha há muitos anos com a rede, a gente só fala com eles por e-mail. Aí tem muita gente que vem falar com a gente fala assim, né? Oi, Sueli! Eu falo, oi, tudo bem? A gente não sabe quem é, que vergonha. Bom, quem puder abrir a câmera aí, cadê a Jesus? Posso tirar? Vai aparecer só um pedacinho do povo aqui, hein? Vou tirar, tá? 1, 2 e... Pronto. Teve um monte de gente que não apareceu dessa vez, mas tudo bem, a gente segue em frente, tá bom? Na reunião que vem, vocês que tiverem dúvidas, por favor, vão escrevendo. Não precisa ter vergonha, tá bom? A gente está aqui para apoiar vocês em tudo que vocês precisarem nesse período, tá? É lógico que depois também, mas com o projeto aqui, né? A gente está tentando fazer o mais rápido possível, tá bom? Beijinho para vocês e até. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Bom final de semana.